Parâmetros adicionais da empresa. Essas informações são referentes somente à empresa que você está inicializando agora. Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive disponibilizando ou não alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível, é porque, de acordo com as suas informações, a empresa não precisará dela. Acesse o menu Manutenção, Empresas, Parâmetros adicionais da empresa. Aba Definições. Marque a opção Realiza cálculos automáticos de depreciação e correção monetária, para que toda vez que você acessar o sistema, ele verifique se será necessário realizar os cálculos da depreciação. Identificando que sim, o sistema fará uma pergunta para confirmar o processo. Assim, de acordo com as taxas e condições definidas de depreciação e correção monetária, elas serão realizadas para todos os meses, desde o seguinte ao último calculado até o mês correspondente, que é a data atual. Você marcará a opção Efetua cálculo em moeda estrangeira e informará o nome dela. Dessa forma, o sistema disponibilizará as informações para que esses cálculos possam ser realizados, como, por exemplo, a tabela de índices estrangeiros e taxas de depreciação para a tabela informada. Através da opção Utiliza outra empresa para controlar o IPC 90, você poderá definir o nome abreviado da empresa que fará o controle da diferença do IPC de 1990. Assinale a opção Compartilha tabela de índices estrangeiros com outras empresas. Se desejar que as cotações da moeda estrangeira utilizada por essa empresa também sejam utilizadas por outras cadastradas no sistema. Isso é claro, se você for realizar cálculos em moeda estrangeira. Em seguida, efetua cálculo de correção monetária para o índice nacional. Se esse item estiver selecionado e tratado, os cálculos com data até 31 de dezembro de 1995 serão feitos automaticamente. Depois desta data, de acordo com a legislação fiscal, que é a legislação do imposto de renda, não deve ser processada a correção monetária. Se você pretende realizar cálculos que envolverão períodos com correção monetária e períodos posteriores a dezembro de 95, deverá manter essa opção assinalada. Você marcará Efetua cálculo de correção monetária para o índice estrangeiro se houver interesse em relatórios que apresentem os valores expressos na moeda nacional atualizados para a variação da moeda estrangeira. Em seguida, informe se a empresa fará a integração com o sistema de contabilidade. Em caso afirmativo, você também poderá informar se deseja que sejam gerados os lançamentos contábeis para as compras de bens, assinalando a opção Geração de lançamentos contábeis para aquisição. Isso deve ocorrer apenas se você não utiliza um outro sistema que já faz a contabilização das aquisições de bens. E por fim, assinalando a opção Utiliza mais de uma transferência no mês entre centros de custo, será permitida a transferência várias vezes no mês da mesma chapa ou componente entre centro de custo e a integração com a contabilidade. Será feita proporcional aos dias em que cada chapa ou componente ficou no centro de custo definido. Aba Referência. Nesta aba deve ser informada a data de início de uso do sistema ativo. Caso já exista valores de períodos anteriores calculados de outra forma, essa informação é muito importante para a exatidão dos cálculos
e, após informada inicialmente, não deve ser alterada. Aba Centro de Custo e Contas Contábeis. Assinale se a contabilidade será por centro de custo. Neste caso, você deverá cadastrar o seu centro de custos no menu Manutenção, tabela Centro de Custos. Informar também o número de níveis de centro de custo, de 1 até o máximo de 3 níveis. E em seguida irá informar quantos caracteres terá cada nível cadastrado. Se a sua empresa for uma filial, nesta aba você deverá informar qual o destino da exportação, se é na matriz ou na própria filial. O campo Contas Contábeis somente deverão ser informados se forem genéricos, isso é, se forem utilizadas as mesmas contas para a geração dos lançamentos contábeis de bens ou parte significativa deles. As contas específicas para cada tipo de bem e o relacionamento entre elas deverão ser cadastradas em Manutenção Tabelas, Contas Contábeis. Aba Históricos. Para que o processo de exportação de lançamentos contábeis ou impressão de planilha contábil seja executado posteriormente, deve ser preenchidos campos para os campos de histórico e de descrição do histórico. O código do histórico deve coincidir com o existente na contabilidade. Desta forma, o ideal é que você clique no DLG, nos 3 pontinhos, e pesquise pelo histórico existente no seu sistema de contabilidade. Se o sistema de contabilidade estiver na mesma rede do sistema ativo e a empresa em questão estiver inicializada no sistema de contabilidade, os históricos serão apresentados para que você consiga definir corretamente. Após você cadastrar toda a configuração dos parâmetros adicionais da empresa, clique no botão para salvar o mesmo. Como eu informei que eu vou utilizar moeda estrangeira, o sistema está pedindo o índice estrangeiro e dessa forma, quando eu clicar em OK, o próprio sistema te leva para o campo específico. Efetua cálculos em moeda estrangeira. Vou definir um número aqui fictício e vou salvar novamente os parâmetros adicionais da empresa.